Boa noite, estamos começando ao vivo o nosso SBT Notícias, aqui pelo SBT Cuiabá, nesta terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Muitíssimo boa noite para você, meu amigo, minha amiga, sempre na sintonia. É um prazer, é uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente mais uma vez para mais um SBT Notícias. Boa noite para você que está em casa, para você que já está se preparando aí para o merecido descanso depois de mais um dia de muito trabalho. Você que está aí se preparando para ficar bem informado conosco na programação do SBT Cuiabá. Eu já tenho um convite para você. Meu convite é para que você já pegue aí o seu celular, já pegue o seu WhatsApp e envie para cá o seu boa noite, registrando a sua audiência no 659-9997-0955. 659-9997-0955. Sua participação é muitíssimo importante e já está valendo a partir de agora mensagens de texto, de áudio, vídeo, foto, reclamação, elogio, tá na bronca com alguma coisa, manda para cá que eu vou colocar a sua mensagem no ar. E nós vamos abrir a edição de hoje ainda repercutindo o desentendimento entre o prefeito Abílio Brunini e a vice-prefeita Coronel Vânia. Hoje, o vereador Daniel Monteiro afirmou que a situação dela ficou insustentável após a atitude com a presidente da Câmara e, de acordo com ele, também com o líder do governo. De acordo com o vereador Daniel, a vice-prefeita foi deselegante, tanto com a presidente da Câmara quanto com o líder do governo. Vamos ver o que disse o vereador Daniel Monteiro. Ela afrontou o parlamento na figura do seu presidente, da sua presidente, aqui dentro da casa. Já vinha sendo um relacionamento difícil, estremecido, sem diplomacia por parte dela, e depois ela veio aqui dentro e desrespeitou não apenas e tão somente a presidente da casa, mas também o líder do governo. Então realmente ficou insustentável. Agora, no sábado, já saiu aqui do parlamento, ela já estava exonerada, e aí virou uma situação entre o prefeito e a vice-prefeita. Uma coisa inédita. Eu confesso a você que nem na história e nem desde que eu nasci eu vi alguma coisa semelhante. O que eu acho? Ela foi muito infeliz ao chamar a polícia militar para acompanhar. Por quê, Toninho? Se eu chamo a polícia militar, quando eu chamo a polícia militar é porque eu acho que tem algum marginal do meu lado. Porque eu estou com medo de alguém me incriminar, que eu estou com medo de alguém cometer algum crime em relação a mim. E o prefeito da capital não é marginal. Por que ela chama a polícia militar para acompanhar uma visita do prefeito? Se você perguntar para mim, o que o prefeito foi fazer lá sábado à tarde, na fiscalização, sem que tivesse atendimento ao público, também acho desnecessário, mas ele tem o direito de fazer isso. Ele é prefeito da capital, ela já estava exonerada. Aí chama a polícia, advogado, causar toda aquela situação constrangedora. Vão me desculpar, todo mundo sabe aqui que eu não aliso o Abílio, mas nesse caso ele foi muito desrespeitado. Ele tem todo o direito de ir nas secretarias, em todas as repartições públicas, em qualquer lugar da cidade. Afinal, repito, ele é o prefeito da capital, ele não é marginal. Ela tentou se vitimizar, criar uma situação ali por causa da exoneração? Veja, eu não consigo entender. Eu não sei se ela quis se vitimizar, eu não sei se ela efetivamente ficou com medo dele fazer alguma coisa na secretaria. O que a gente não pode é fingir que nada aconteceu. Não dá para fingir, agora tá tudo bem. Peraí, tá tudo bem, vírgula. A gente tem um prefeito de capital cuja sua vice chamou a polícia militar para acompanhar numa visita. Não só a polícia militar, mas uma advogada constituída. Gente, o que é isso? Alguém aqui já viu algo semelhante? Uma hora é uma discussão de pronome. Outra hora é uma discussão entre prefeito e vice-prefeita a respeito de uma cama, a respeito de uma maca, sei lá o que é aquele negócio. Como se isso importasse frente aos problemas gigantescos que essa capital centenária tem. Olha, eu preciso concordar totalmente com o que disse o vereador. Ponto a ponto, vírgula a vírgula, palavra por palavra. Tudo que ele falou faz todo sentido. Começa com o desrespeito, né, com a maneira que aconteceu ali na Câmara, termina, se é que termina, né, continua com o episódio lá na CEMOB, chamando a polícia para o prefeito, onde o próprio Daniel tem as diferenças com o prefeito Abílio, achou um absurdo chamar a polícia para o prefeito. Olha, ele disse,
A gente chama a polícia para marginal, para bandido, não para o prefeito da capital. Né? Então, e resume muito bem que isso é de fato bizarro. A palavra que eu usei ontem aqui no programa foi essa: bizarro, estranho, esquisito, doido, adjetivo que se queira dar. Eu nunca vi, se o Daniel deve ser um pouco mais jovem que eu não sei qual a idade do Daniel, eu também não vou perguntar, mas imagino que seja mais jovem que eu. Se você não viu, Daniel, eu que sou um pouco mais velho também não vi. E se você perguntar, se o Onofre estivesse aqui, com toda a experiência do Onofre, eu tenho certeza que o Onofre também ia falar: olha, eu nunca vi um negócio desse. A gente já viu de tudo, mas isso não é tudo. Então é uma versão ampliada, 3, 4, 5, 6.0 daquilo de novidade que vai aparecendo, né? Aí o prefeito quer acionar a corregedoria para reclamar da atuação da polícia. Hoje o Coronel Dias, que é da base do prefeito, saiu em defesa da polícia, dizendo: epa, peraí, o que o policial tem a ver com isso? A polícia foi lá atender uma ocorrência, que a vice chamou a polícia para o prefeito. Eu não sei como que isso ainda não foi destaque nacional. Se brincar, a imprensa daqui a pouco começa: a vice-prefeita chama a polícia para o prefeito. Essa é a notícia que saiu, né? E a conclusão do vereador Daniel é muito, muito assertiva e em cima daquilo que nós falávamos ontem. Um dia é o negócio dos pronomes, outro dia o negócio da marca, e outro dia outro negócio, outro dia outro negócio. Eu quero ver o prefeito de Cuiabá e a vice e o seu governo, que tem muitíssimos bons secretários, mostrando principalmente a resolução de problemas que não são poucos. Não são poucos. O prefeito tem todo o direito de vistoriar a secretaria que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele é o prefeito, como disse o vereador Daniel. Não pode chamar a polícia para o prefeito porque ele foi vistoriar uma secretaria. Isso não existe. Agora, a pergunta que fica é: o que levou, qual foi o motivo que levou o prefeito a fazer essa vistoria na secretaria que era ocupada pela sua vice-prefeita um dia depois de exonerá-la? Por qual motivo? Uma pergunta simples. Se a gente não tiver resposta, a gente pode imaginar. Desconfiança? Teria, olha o verbo que eu estou utilizando, teria Abílio Bronini algum motivo para desconfiar da sua vice? Para fazer imediatamente uma vistoria? É uma pergunta. O prefeito pode responder. Mas ainda no ambiente da Câmara, é onde é a caixa de ressonância dos principais assuntos da política cuiabana, a vereadora Michele Alencar também comentou o assunto e criticou a postura, né, da então secretária de Mobilidade Urbana lá na Câmara Municipal na semana passada. Vamos ver o que disse a vereadora Michele. O meu perfil não é esse, né? Eu não faria isso, mas eu acho que assim, o prefeito inclusive divulgou o vídeo para mostrar que eles não brigaram, como muita gente estava falando, que não teve ânimos exaltados. Mas é um perfil de cada um. O perfil do prefeito Abílio não é o perfil da Michele. Eu não faria isso. Sobre a atitude dela aqui na Câmara, eu posso opinar, porque estávamos dentro do ambiente parlamentar e, assim, eu já disse em uma outra entrevista, me assustei, me surpreendi muito vendo o posicionamento. Nunca, nem no passado, nem nessa gestão, e essa gestão, muitos secretários já passaram por aqui prestando esclarecimentos, nunca tivemos um comportamento como a secretária teve. Eu não sei qual foi a motivação dela ter sido agressiva, se ela estava eu não sei os bastidores que a fizeram chegar aqui com esse comportamento, mas aqui, assim, eu não tinha absolutamente nada a questionar com relação ao comportamento dela, mas a partir do posicionamento aqui com a nossa presidente, gente, eu sou da mesa diretora, eu estou ali ao lado da presidente, a gente sabe como está sendo, um desafio enorme conseguir fazer com que essa casa rode com uma outra visão. E ali eu vi um desrespeito, assim, dentro do nosso ambiente. E quando você sente que a presidente está sendo desrespeitada
Outros vereadores foram desrespeitados, inclusive o líder do prefeito, ao comentar que a gente quer fazer uma convocação para que a senhora tenha mais tempo, para que os vereadores possam fazer pergunta, e ela entendeu, vou para o embate, vocês querem embate. Assim, foi um comportamento desequilibrado, que eu considero desfavorável nesse momento. Fico ao lado da nossa presidente, que entendo que conduziu da melhor forma. Veja os adjetivos que a vereadora Michele disse aí, elencou, com relação à postura da Coronel Vânia, vice-prefeita, então secretária, lá na tribuna. Ela chamou o comportamento de desequilibrado. Olha, abre aspas para isso. E é difícil uma mulher falar isso de outra, chamá-la de desequilibrada. Um pronunciamento duro da vereadora Michele Alencar em defesa da mesa diretora formada por mulheres. Aliás, a primeira mesa diretora dentre todas as câmaras municipais do Brasil. Então, esse estranhamento que a vereadora traz aqui até a imprensa, eu imagino que tenha sido de fato o sentimento que ocorreu durante a utilização da tribuna da Coronel Vânia. Não se sabe o motivo, a falta de traquejo, ela falou em violência, mas quem cometeu essa violência em algum momento poderia... Eu imagino que tenha sido falta de traquejo político mesmo. Eu imagino isso. Eu acho que está muito mais para falta de traquejo político, talvez com nervosismo, do que um desequilíbrio ou alguma coisa nesse campo. Imagino que ela estava nervosa, que ela estava... Imagino, né? Que ela estava sem conhecimento, e até certo ponto, sem o preparo necessário para fazer, para atender as respostas que estavam sendo questionadas ali. Mas, a hora que ela fala para o Dilemário, quando o Dilemário fala, olha, nós vamos te convocar, ela fica mais nervosa ainda e fala, nós vamos para o embate, estou pronta para o embate. Né? E a maioria ali era vereador base. Então, de fato, isso gerou uma reação em cadeia que leva aí a vereadora a falar em desequilíbrio, que fala a vereadora sem entender. E eu me recordo da imagem, nós mostramos aqui na semana passada, a imagem estava aberta da mesa diretora. Nós tínhamos ali a vereadora Paula Calil, que é a presidente da mesa, olhando para a então secretária, prestando atenção no que ela dizia. E a vereadora Michele, que estava ali próxima, estava com uma feição assim, lívida, né? O que está acontecendo aqui? Quem olhava para a foto da Michele, eu não sei se a gente tem essa imagem, eu acho que não tem mais, né? Mas a imagem da Michele, ela estava assim, mas que diacho que está acontecendo aqui, que está desandando o negócio. E desandou ao ponto que houve a exoneração, houve a vistoria, houve a polícia, houve a maca e o negócio segue. Mas a pergunta que fica é a seguinte: quem vai ser o próximo secretário de mobilidade urbana? Ou secretária? Por quê? Porque o prefeito Abílio disse que vai anunciar na próxima quarta-feira. Amanhã ele vai anunciar isso? Está no MT Play? Vamos ao MT Play, porque amanhã ele deve anunciar quem vai ser a secretária. O que é que vocês estão botando aqui? Vocês estão apertando o botão errado aí, é? Cuidado que vocês colocam no ar. O chefe está assistindo aí. Eu conheço um cidadão, aproveitando aqui, que trabalhou comigo na antiga Rádio Cidade, que ele mandou no e-mail assim, para a antiga patroa, né? Segue o link de um determinado pastor gospel, que cantava um rock gospel, e ele vai, segue o link do pastor da nossa igreja cantando rock. Só que na hora de anexar o link, não foi do pastor cantando rock. Foram cenas inapropriadas que foram anexadas. Apertou o botão errado. Cuidado aí, viu? Apertar o botão errado. A Bíblia anuncia a CEMOB sob comando feminino e adia a nomeação para amanhã, para quarta-feira. Então amanhã, vamos ver aqui o que disse o Abílio. O comando da Secretaria de Mobilidade Urbana continuará sob a responsabilidade de uma mulher, conforme confirmou o prefeito Abílio Brunini nesta segunda-feira. No entanto, a divulgação do nome da nova secretária foi adiada para quarta-feira
em razão de ocorrências recentes que motivaram uma pausa para avaliações internas. Segundo o prefeito, a decisão de adiar o anúncio ocorreu após conversas com os servidores da secretaria e o levantamento de informações para assegurar uma transição mais tranquila. Ele ressaltou que a pessoa indicada para a função já foi consultada, mas a nomeação foi postergada para permitir momento de maior serenidade no ambiente da CEMOB. Ou seja, o anúncio que seria feito ontem não foi feito hoje e vai ficar, portanto, para amanhã. Ninguém sabe quem é que vai ser. Quer dizer, o prefeito sabe, né? O prefeito, quem está no entorno, sabe quem vai ser a próxima secretária de Mobilidade Urbana. Chegou-se a comentar, a cogitar a possibilidade do Coronel Dias assumir, o vereador Coronel Dias, mas ao que consta, isso foi só a conversa aí de bastidores, não chegou a se concretizar. 18 horas e 16 minutos, 18 e 16, para onde que a gente vai agora, produção? Ainda na Câmara? Isso porque a gente continua com a nossa cobertura do Poder Legislativo do município. Os vereadores Rafael Ranalli e Coronel Dias apresentaram lá na Câmara um projeto de lei que combate a exploração sexual infantil na internet. As propostas vieram à tona após a repercussão de um vídeo feito pelo influenciador Felca, que detalha como pedófilos usam as redes sociais por meio de conteúdos infantis para cometer esses abusos. Questionados se a proposta não se trata de uma regulamentação das redes, os parlamentares negaram e a gente vai ouvir primeiro o Coronel Dias. A lei que eu propus para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, ele visa a educação, a fiscalização e a punição. Como assim, gente? Não é difícil você reconhecer pessoas que utilizam de crianças na internet. Eles buscam a visualização, eles buscam os views. Vereador, eu vou perguntar a mesma coisa que eu Isso é uma perguntei função do Estado, não seria... O senhor está trazendo para o município uma atribuição que não é do município? Ora, nós temos uma educação dentro do município, nós temos a divisão dos poderes e sim, legal, constitucional, discutir de temas que afetam especialmente a segurança pública no país que vivemos, na situação caótica que vive a segurança pública. Então, discutir temas transversais é papel, sim, do vereador, especialmente nessa temática tão importante. Então, não é só uma questão do governo federal que tem que discutir isso, é uma questão do governo estadual, mas é também no município. A fiscalização do município, ela tem várias secretarias com essa finalidade. Nós temos a Secretaria da Mulher, da Ordem Pública, temos da fiscalização da Secretaria de Segurança Pública. Além disso, essa fiscalização também tem que vir por parte dos professores que identificarem os seus alunos sendo assediados. E a punição vai desde do fechamento de possíveis empresas, como a penalização de UPFs, né? Chegando até 2.500.000. Não estou falando de regulamentação. Não, cerceamento prévio não é isso. Nós temos a internet, que as postagens ocorrem diariamente, cabe aos órgãos públicos, no caso, a Polícia Civil, o Governo do Estado, o Governo Federal, ao Governo Municipal, identificar quem explora isso. Agora, se você utiliza a internet, faz uma postagem, faz ali uma ofensa, uma injúria, um crime, obviamente que essa pessoa, depois de cometido o delito, vai responder por isso. A exploração da adultização infantil já não seria um conteúdo de fácil identificação e aí as redes sociais deveriam impedir a publicação disso? Isso não passaria pela regulamentação? Essa é a grande questão. Essa provocação é uma provocação para que as pessoas entendam que isso é crime. Isso não é fofinho, isso não é bonitinho quando uma menininha... Mas as pessoas sabem que é crime, vereador. Como matar, as pessoas sabem que é crime e continuam fazendo. Agredir, sabem que é crime e continuam fazendo. Nós temos cifras negras. Muitas pessoas que são roubadas, furtadas, já não procuram mais as delegacias porque não entendem que o poder público não reage. O que nós estamos fazendo e discutindo é essa provocação, que as pessoas consigam identificar esses crimes. Então... O vereador está tratando de um assunto que está em voga no Brasil todo, que inclusive a Câmara Federal vai tratar em termos de legislação federal, ou seja, a legislação aqui ela está no guarda-chuva da Constituição, das leis federais, mas é importante sim que tenha esse posicionamento, independente de termos uma legislação federal em breve, né, e o assunto ser um assunto federal, mas o posicionamento da nossa bancada, no que se refere às ações do município, ele é fundamental também. O vereador Rafael Ranalli também falou
com a imprensa sobre esse projeto. Vamos ver. A gente solicita não, mas indica a prefeitura que deixe isso a cargo da SORP e do Conselho Tutelar, essa fiscalização dos sites e dos produtores, as multas, as punições. A gente chega aqui a ter punições de 5.000 unidades de fiscais, que daria R$1 milhão. É uma coisa bem alta para evitar que a pessoa faça. Mas em tudo, gente, vocês sabem, tem que ter fiscalização. Tem que ter fiscalização, tem que ter denúncia, e aí levanta o IP, vê se a máquina é daqui, o produtor é daqui. Como eu citei, se a gente ir para cima de quem faz as dancinhas de lambadão, qualquer coisa nesse sentido, você vai localizar quem é o youtuber, você vai localizar quem é o influencer, e aí você vai para cima dele. No caso específico do Felca, a conta do tal do Ítalo dos Santos lá já foi até derrubada. Mas eu digo assim, mas independentemente disso, haveria um processo, um inquérito, uma ação na justiça? Não é administrativo, né? Porque multa da prefeitura é questão administrativa. Então instaura-se um procedimento administrativo corroborado com essas provas, com os prints, com as denúncias, e aplica a multa no cidadão que produziu ou divulgou esse vídeo. Mas aí pode judicializar? Sim, judicializar todo mundo pode qualquer coisa, né? Então, eu recebi várias mensagens de pessoas da direita mesmo, questionando, mas esse projeto seu vai levar ao que a esquerda quer. Tanto é que aqui eu não falo de regulamentar a rede social, é de punir quem utilizar a rede social de determinada maneira. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que o cuidado com as nossas crianças e com a infância está acima de direita e esquerda. Isso aí são várias vezes, eu toco nisso aqui, vários assuntos eu falo, você, independente de ser de direita e esquerda, isso aqui é errado. Então, utilizar, adultizar e sexualizar a criança é errado, independente de pauta. Infelizmente, a esquerda vai querer ressuscitar nesse canal de discussão que está tendo essa ressurreição do projeto que regulamenta as redes sociais. Eu não vejo por aí, Gonzaga. Acho que dá para a gente ter uma conversa paralela de aumentar a punição, que é o que eu estou propondo, para quem vincular esse tipo de conteúdo. Mas a rede social não tem responsabilidade sobre isso, porque ela também monetiza, ela ganha dinheiro com isso. Sim, faz que não viu e deixa vender. Eles já citaram, ela tem o poder de barrar conteúdos de direitos autorais, mas esse tipo de conteúdo... Tanto é que depois do conteúdo do Felca, eles barraram o Ítalo dos Santos, após a denúncia do outro. Então, assim, mas eu não, a minha ideia não é essa de regulamentação, muito menos de censura. Acho que cada um posta ou publica o que quer, desde que não seja crime. Então isso aqui a gente bate a todo momento. Mas aí a regulamentação não seria isso? Só pode publicar o que quiser, desde que não seja crime. Não seria esse o caminho da regulamentação? Sim, mas aí você vai... O jeito que querem é daqui uns dias vão falar, você não pode falar, sei lá, determinado assunto, para não ficar politizado o assunto aqui. Você não vai poder falar X. Mas você quer falar X, então fale, ainda mais a gente, vocês que são da imprensa. Entendeu? Nesse caso, eu só acho que as punições têm que ser levadas ao pé da letra. Você publicou algo que é crime, você tem que responder. A gente precisa tomar cuidado com alguns debates que são fundamentais, e neste caso esse debate é fundamental, para não perder a essência daquilo que precisa ser modificado, aperfeiçoado. Porque a mania que o brasileiro tem, que o sistema político brasileiro tem, é de... Olha, se tem acidente de carro, a culpa é do carro. Se tem acidente de carro, a culpa é do carro. Ora, a culpa não é do carro, a culpa é de quem dirige o carro, não é o veículo. O veículo, quando mal utilizado, causa acidentes, causa mortes. Mas a culpa não é do veículo. É a culpa de quem dirige o veículo, de quem bebe, dirige, de quem usa droga, dirige, de quem é imprudente, acelera mais, enfim. Eu utilizo dessa analogia, dessa metáfora, para dizer que tudo que se refere à regulamentação no Brasil sempre busca isso. Vamos primeiro prevenir. Se você tem uma lei que é punitiva, e nesse caso nós ainda não temos, porque esse debate começou agora, e é importante que o próprio instrumento da internet faz, ou seja, um influenciador falou, o Brasil parou para se atentar a um fato que já acontece faz tempo. Então, imagina se esse que disparou, ele fosse censurado de falar aquilo que ele pensa. Então, o problema está aí. Veja que um influenciador pautou o debate do Congresso Nacional. Está o presidente da República falando, está todo mundo falando sobre esse tema. Vereadores de Cuiabá, de outros estados, de outros municípios, porque ele teve liberdade para falar sobre esse tema. Agora,
é preciso ser muito duro, mas não é pouco duro, é muito firme, duro, na aplicação das leis. Aí que está o problema, não é na regulamentação e nem na lei em si. Em todos os casos do Brasil, em todas as áreas, em todos os crimes, nós temos as leis. O problema é que na hora que vai aplicar, o sujeito que mata alguém, ele entra na delegacia e ele sai. Porque o delegado quer? Não, porque a lei permite. 18 horas e 26 minutos, vamos falar de política? Pesquisa eleitoral. Ontem eu fiquei devendo a pesquisa ao Senado, hoje a gente vai trazer aqui. Mauro Mendes dispara na frente na disputa pelo Senado. Janaína fica na segunda colocação. Pesquisa que foi divulgada ontem, nós mostramos aqui o cenário da intenção de votos ao governo do Estado. E agora nós temos aqui a intenção de voto para o Senado. O governador Mauro Mendes lidera as intenções de voto para o Senado Federal, conforme pesquisa do Instituto Percent, realizada no Estado entre os dias 29 de julho e 4 de agosto. 36,3% das preferências para Mauro Mendes dão a ele uma folga considerável sobre a deputada estadual Janaína Riva, do MDB, que registra 17,9%. O estudo ouviu 1.200 eleitores e apresenta uma margem de erro de 2,83 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Entre os demais concorrentes, o deputado federal José Medeiros, do PL, aparece com 6,2%, seguido por Jaime Campos com 5,8%, Carlos Fávaro, senador, ministro da Agricultura, com 3,7%. A gente vê aqui que os dois senadores que estão no mandato, que vão defender o seu mandato, já que o mandato acaba, ambos estão na lanterna, tanto o Jaime quanto o Fávaro. Além da intenção principal, a pesquisa apontou que Janaína Riva é a segunda escolha de 12,4% dos entrevistados, posição apenas atrás de Mauro Mendes, posição à frente do Mauro Mendes, citado por 11,8%. Aqui 12% para Janaína como segundo voto e o Mauro 11,8%, aqui o empate técnico na segunda opção, porque ano que vem a eleição para o Senado são 2 vagas, você vota em primeiro voto, depois o segundo voto. Por isso que a pesquisa ela faz essa extração. Agora um comentário, me chama a atenção aqui o deputado federal José Medeiros, que é o candidato, teoricamente, do Bolsonaro, da direita, que é muito forte em Mato Grosso, mas só aparece com 6,2%. O voto do Wellington, que é do PL, para governo, neste momento não está casando com o Zé Medeiros, que é o candidato do PL ao Senado. E o que interessa para o PL neste momento é vaga no Senado, levando em conta todos os fatores nacionais de polarização dos últimos anos. Ou seja, o PL precisa botar as barbas de molho aqui em Mato Grosso quando o assunto é o Senado, porque existe uma consolidação muito grande entre Mauro Mendes e Janaína Riva nessa disputa. Se a eleição fosse hoje, a preferência do eleitor seria para Mauro Mendes e para Janaína Riva, em detrimento dos nomes que foram citados também na pesquisa. É óbvio que nós estamos ainda há um ano de começar o processo eleitoral, exatamente um ano, nós estaríamos aí terminando o período das convenções e iniciando propriamente dito a campanha eleitoral. Daqui a um ano começa a campanha eleitoral. Há um ano da eleição, o cenário é esse. Muita coisa pode acontecer daqui até lá, composições partidárias, interferências dos partidos na nacional, que obviamente tem repercussão aqui no nosso estado. 18 horas e 30 minutos, ainda sobre a pesquisa que foi divulgada ontem, o senador Wellington Fagundes, que apareceu liderando as pesquisas para o governo do estado, conversou com jornalistas sobre o resultado da pesquisa. Vamos ver. Toda pesquisa, quando a gente está à frente, ela é estimulante, mas ela não pode ser aquela história do que já ganhei. Não, tem muito chão pela frente. Então agora, mais do que nunca, como o meu nome já está consolidado como um pré-candidato dentro do nosso partido, tanto pelo nacional como pelo estadual, agora é hora de trabalhar. Essa pesquisa reflete, eu diria que a minha vida, a minha presença em campanha todos os dias do ano.
Termina uma campanha, começa outra. É assim que eu sempre fiz, na ponta, lá visitando, conversando com essa agenda hoje aqui, que muitos acham até que ela é exagerada, né? Mas eu gosto de fazer. Já saí de Rondonópolis, estou aqui no IFMT, vou em Várzea Grande, num grande evento com a Energisa para os nossos jovens, depois vou no Cresce com os corretores, mais vários corretores juramentados, porque eu também sou corretor juramentado. Então a agenda é isso, e vou para Brasília hoje ainda, porque amanhã cedo já temos agenda também lá. Então eu acho que tudo isso é resultado desse trabalho intenso de estar presente junto ao cidadão, né? Então por isso também a pesquisa mostra o nível de conhecimento. Claro, porque eu não faço campanha só de 4 em 4 anos, eu faço campanha todos os dias. O senhor se sente um passo à frente dos adversários hoje? Como? O senhor se sente um passo à frente dos possíveis adversários? Olha, apenas mais autoconfiança, mas não pode, quero aqui transmitir, inclusive a todos os meus amigos, a todos aqueles que querem o Wellington como governador de Mato Grosso, que me ajudem. Vamos consolidar isso mano a mano, vamos conversar em cada comunidade, vamos construir um plano de governo, para isso já estamos trabalhando, e eu já quero dizer que para mim plano de governo, promessa de campanha tem que ser lei. Eu, inclusive, fiz um projeto nesse sentido. Se um candidato prometer ganhar a eleição e não cumprir, tem que ser cassado, porque não pode enganar o eleitor. Então a minha vida foi sempre assim, falando a verdade, trabalhando muito e honrando meus compromissos. E eu quero honrar todos os meus compromissos que eu fizer também nessa campanha, como fiz em toda a minha história de vida. Tá aí o senador Wellington Fagundes comentando sobre a pesquisa eleitoral que o coloca na frente neste cenário, disputando com outros adversários. O senador Wellington Fagundes, como ele fez referência, é um dos nomes mais tradicionais da política no Estado, já ocupou várias vezes o cargo de deputado federal, também senador da República, reeleito, está no meio do mandato e está no PL, que é um partido muito forte aqui e governa as principais cidades, né? Essa é uma vantagem que o Wellington tem, além das próprias características que o cercam, ele tem uma vantagem importante, que é essa questão dos eleitores serem governados pelo seu partido. Então, a Abílio aqui em Cuiabá, a Flávia em Várzea Grande, o senhor Roberto Dorner lá em Sinop, tem também o Sérgio Manique lá em Primavera e também o Cláudio lá em Rondonópolis, né? Então, a gente tem a impressão que essa hegemonia do PL nas principais cidades do nosso estado favorece, em termos de eleitores já acostumados a votar num determinado partido, e o prefeito, se tiver num bom momento, é um excelente cabo eleitoral. Agora tem que estar num bom momento. O prefeito vai mal no segundo ano de mandato, como é que ele pede voto para o governador? Aí tem que trabalhar os prefeitos do PL até lá, tem que mostrar resultado. Nós vamos para o nosso intervalo, 18 horas e 34 minutos, voltaremos em instantes. Agora, 18 horas e 36 minutos, de volta com o SBT Notícias. Seminário sobre o cacau apresentou o produto para pequenos agricultores. A ideia é incentivar o plantio na agricultura familiar como uma nova forma de obter renda. Vamos ver. Produtores da agricultura familiar, técnicos e agrônomos se reuniram para discutir o futuro do cacau em Mato Grosso. Viemos da Bahia com vários tipos de conhecimento e aí partimos para o Nortão, né? Fomos em Alta Floresta, na CEPLAC de Alta Floresta, que dentro do nosso estado também produz cacau. Fomos lá, pegamos um pouco de conhecimento e formatamos tudo para poder montar aqui dentro do nosso Vale do Rio Cuiabá um projeto consolidado para a pequena agricultura familiar. Atualmente são cerca de 3 mil hectares cultivados em todo o estado. Um número ainda considerado pequeno diante do potencial da cultura. Especialistas garantem que o cacau é lucrativo e pode se tornar uma nova fonte de renda para a agricultura familiar. O solo é bom, nós estamos principalmente na região de transição, que nós estamos na região amazônica, né, que é de transição no norte do Mato Grosso. Mas aqui no Baixadão Cuiabano também produz cacau. E o que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é produzir mais riqueza aqui no Baixadão Cuiabano. É isso que nós vamos fazer e é isso que a gente vai palestrar e mostrar para os produtores que é capaz e que isso vai acontecer. Apesar do otimismo, muitos produtores que já trabalham com outras culturas ainda têm receio de investir. A gente mexe lá mais com cheiro verde, né? Milho, mandioca.
E pintou essa oportunidade do cacau, a gente vai entrar junto, né? Para ver o que vai dar, né? Mas você tem um pezinho atrás ainda ou você já sabe que ele realmente é rentável? Olha, a gente veio aqui exatamente para saber como vai ser, né? Mas a gente tá com fé que dá certo. Se valer a pena, você vai arriscar? Vou arriscar, sim. Estamos aqui para isso. Não, minha visão é que o que está mostrando é rentável, né? Aí por isso que eu quero fazer, se der certo, eu plantar também lá na minha terra. Vocês querem uma certeza de que vai ter para quem vender? Exatamente, entendeu? Desse jeito aí. Porque senão se plantar só e perder na roça não adianta nada. E porque o que eu já mexo com ele, eu sei que eu tenho lucro, né? Eu vendo tudo. Agora o cacau ainda estou com o pé atrás ainda. O cacau leva em média 2 anos para iniciar a colheita, mas pode ser cultivado em consórcio com outras lavouras, o que ajuda a reduzir riscos e aproveitar melhor a terra. Se você tem 100 metros quadrados de terra, é possível ganhar dinheiro aí na roça. Não precisa ter área grande. Não interessa o tamanho da sua terra. Não interessa se a sua terra é arenosa ou argilosa. É possível produzir com conhecimento. Entre os presentes estava uma produtora que já fabrica chocolate artesanal há mais de 20 anos e tem o cacau como base. Ela vê no seminário uma oportunidade para ampliar a produção e anunciou que pretende plantar também. O manuseio, todo o processo, eu quero fazer um completo para se tornar não só B2B, como Tree Bar, entendeu? Você acha que esse mercado hoje, ele já tem uma concorrência significativa ou é um mercado com muito poder de expansão ainda? Muito poder de expansão, porque assim, na realidade teve aumento, né, de valores porque estava em falta a matéria-prima. O seminário contou com a participação do deputado estadual Eduardo Botelho, que defende o fortalecimento da cultura no estado. Ele destacou que o cultivo pode gerar emprego, diversificar a produção e agregar valor ao produto. Nós vemos que nós temos aqui um potencial, tanto de terra, como de pessoas para trabalhar, como do agricultor familiar, muito favorável. E ele é uma fonte de renda formidável. O valor do cacau no mercado aí, do chocolate, que é feito no mercado aí, é altíssimo. Então ele é uma fonte de renda que nós estamos desperdiçando. Então nós queremos trazer isso para cá para agregar valor nos pequenos produtores. Porque o pequeno produtor, ele vive de pequenas coisas. É uma galinha, é um porco, é um tanquezinho de peixe. E o cacau pode vir agregar um valor para eles nessa produção. Então é isso que nós queremos, é trazer essa fonte de riqueza para o agricultor familiar de Mato Grosso. Iniciativa importantíssima para a economia aqui, principalmente da Baixada Cuiabana. Vamos para as mensagens antes da gente ir embora. Opa, tem alguém assistindo a gente aqui. Igor, assistindo o SBT Notícias mais uma noite. Obrigado aí, o amigo que mandou a foto registrando a audiência aqui com a TV ligada lá na sua casa. Igor, boa noite. Tem 30 dias o pessoal da prefeitura quebrou a calçada aqui na rua Doutor Feliciano de Figueiredo, bairro do Porto. Até agora ninguém apareceu para finalizar o serviço. Está quebrado tudo aqui. Ali é o córrego, né? Eu não sei se ali é obra da prefeitura ou do governo, mas quebraram ali a calçada e não terminaram a cobrança que o nosso telespectador nos manda. Tem que andar na rua, tem jeito de pedir para o prefeito vir aqui fazer uma vistoria? Ah, tá, é a mesma reclamação aqui pedindo para o prefeito ir lá. Vamos ver, né? Áudio. Boa noite, Igor, toda a equipe. Boa noite. Luiz, do Jardim Gramado. Como vai? A gente fica aqui do lado de fora, vendo esses embates políticos aí da vice com o prefeito, e na realidade acaba não chegando o porquê da coisa. Mas a gente também analisa por um lado. Eu, do meu ponto de vista, ela é uma coronel. Está acostumada a mandar e não ser contestada. Na hierarquia militar não se contesta, se cumpre. E provavelmente esqueceu que ela não está lá como policial, e sim como política. E como política, babau. Então essa que é a minha visão do caso. É possível que a sua visão esteja correta, né? Mas na polícia militar você aprende a hierarquia. Para você chegar a coronel, você passa por todas as patentes. No caso dela, que é oficial, aspirante, tenente. Não, cabo soldado é praça. Você não sabe, o Matheus está cantando aqui no meu ouvido. Deixa aquele de patente aqui, eu entendo.
aspirante, primeiro, segundo tenente, aí vai para capitão, ou, no caso capitão, major, tenente coronel e aí sim coronel. Então tem uma longa hierarquia aí e antes de tomarem benção de você, antes de baterem continência para você, você precisa bater continência para muita gente. Por que a vice-prefeita não renuncia? Será que ela precisa de salário de vice? Eu acho que o salário de coronel é maior que de vice. Não sei qual que é o salário de vice. Mas ela não vai renunciar, não. Isso está fora de cogitação. Vamos lá. Boa noite, Igor. Belo do Planalto. Igor, Boa noite, Belo. Na minha opinião, ficou sem graça agora a relação aí do prefeito com a vice, né? Eu não sei se há possibilidade, eu não entendo muito, se há possibilidade de demitir ela da vice e convocar uma outra pessoa, porque ficou sem clima aí. Para mim, isso aí não vai dar certo mais daqui para frente. Então, se há essa possibilidade de troca de vice, eu trocaria, sinceramente. Belo do Planalto, boa noite. Abraço, Belo. Não tem como, ela é eleita tanto quanto ele, né? Tá na hora de ir embora? Vambora. SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, pela sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Tchau.